Bom dia, meus queridos! Então, gente, estamos aqui de novo. Não é do jeito que a gente queria, né? Nós queríamos muito estar lá na nossa escola, dar o nosso abraço inaugural de ano, fazer nossa oração juntos, como todos os anos. Infelizmente, isso ainda não é possível. Mas se Deus quiser, nós acreditamos que nos próximos dias nós iremos sim nos encontrar com as graças de Deus, né? E o fato da gente não estar junto na mesma sala não vai impedir a gente de atingir nossos objetivos, eu tenho certeza disso. Eu espero que vocês estejam chegando firmes no propósito de vocês, de sucesso, de aprendizado, porque nós estamos juntos nessa, tá? Ó, vocês sabem que eu gosto muito desse formato de aula, que é a videoaula. A videoaula, ela me permite explicar o conteúdo de uma maneira calma, sem interrupções, e me permite também voltar nas dúvidas quando vocês manifestam para mim que essas dúvidas estão ocorrendo. Então, eu vou manter esse esquema. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, ó, Química com a Tia Pati, ativa a notificação, dá o like na aula, tá? E assim que essa aula for mandada para vocês, depois que vocês assistirem, eu vou deixar ela lá no canal. Você vai poder ter acesso a essa aula. Se você não pôde assistir no horário que a escola determinou, você vai poder assistir depois. Ou, se você quiser rever essa aula lá nas vésperas da prova, onde você esqueceu alguma parte da matéria, você vai poder rever. Então, eu gosto muito desse formato. Eu acho que vocês também, o ano passado deu muito certo. Eu vou manter o formato que a gente tinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso grupo está lá super ativo, podem me perguntar. Se tiver problema em perguntar em público, se tiver vergonha, pergunta no privado, tá? Se eu não puder responder na hora, pode ficar sossegado, que eu vou responder depois. Ok, gente? Então, olha só. Esse ano, a gente vai manter o formato que a gente tinha no final do ano passado, onde a gente já estudava Química 1 e Química 2, só que esse ano nós vamos estudar o ano todo, Química 1 e Química 2. A gente vai rever a matéria do ano passado e acrescentar alguns conteúdos de Química Orgânica também. A Química Inorgânica, o ano passado, nós não chegamos no final completo da matéria. Por quê? Porque lá na nossa escola, o nosso currículo ele é estendido. A gente estuda toda a matéria do ensino médio no primeiro e no segundo ano, para que o terceiro ano seja apenas revisional. Então, o ano passado, como a gente estava lá nas teleaulas, eu resolvi deixar o finalzinho da matéria, que é exatamente matéria do terceiro ano, para que a gente visse esse ano, para que ela ficasse mais aflorada na ideia de vocês e que fosse aprendida mais recentemente. Eu acho que assim a gente vai ter um resultado melhor. Então, nós chegamos até ver o ano passado, só que nós vimos de uma maneira bem light, bem leve, porque isso não seria cobrado para vocês no ano passado. Como não vai ser cobrado na prova, por exemplo, do PISM 2, quem vai fazer agora, não tem essa matéria que a gente vai aprender agora. Essa matéria que a gente vai aprender agora, ela é do PISM 3 e do Enem. Ok?
Então, vamos começar? Nós vamos começar hoje com Química 1. Guarda aí na cabecinha de vocês. Tá? Vamos para a explicação, então. Acompanha comigo aí, por favor. Vamos começar com força e coragem, porque temos um caminho grande pela frente e sabemos os nossos objetivos. Mantenham sempre os objetivos de vocês à frente. Então, nós vamos começar estudando eletroquímica. O estudo da eletroquímica, gente, ele compreende pilhas e eletrólise. Então, vamos ver, vamos lembrar. O que é pilha? Quando eu falo em pilha, vem na sua cabeça logo aquela pilha seca que a gente usa aí para os equipamentos de uma maneira geral. Tá, mas nem sempre as pilhas tiveram esse formato. Elas eram muito diferentes disso quando foram descobertas, quando iniciaram-se os estudos. Então, do que trata, então, uma pilha? O que é uma pilha? O objetivo. Então, pilha é a transformação de energia química em energia elétrica. Então, quando você coloca uma pilha dentro de um equipamento, o seu objetivo é claro, formar energia elétrica. Como que você vai formar energia elétrica? Fazendo uma reação química dentro da pilha. Então, a pilha é uma reação química que formou energia elétrica, uma reação elétrica no final, ok? Então, essas pilhas, elas partem, gente, de reações de oxirredução, como nós falamos o ano passado. Então, a primeira pilha que teve sucesso, que formou, então, essa energia elétrica que era imprescindível, foi a que nós chamamos de pilha de Daniel. Como que era lá a pilha de Daniel? Observa bem. O Daniel, ele observou que existia essa reação química aqui, ó. Zn mais CuSO4, que formava ZnSO4 mais Cu. E o que ele via nessa reação? Vamos lembrar, ó. Como que a gente reconhece uma reação de oxirredução? Quando você tem dois elementos cujos NOx valências estão variando do reagente para o produto. Então, por exemplo, o zinco aqui no reagente, ele está sozinho. Ele é uma substância simples. Toda substância simples tem valência ou NOx igual a zero. Aqui no produto, o zinco não está sozinho. Ele está junto com o SO4. E o SO4, a gente sabe a valência dele. Vocês sabem, vocês já estudaram. O SO4 inteiro, ele tem valência menos 2. Ele quer ganhar 2 elétrons. Então, ó, quantos SO4 eu tenho aqui? 1. Não cai na besteira de falar que são 4, não. Ó, eu tenho 4 Os. Eu te perguntei quantos SO4? 1. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Para dar zero, eu tenho que somar mais 2. Dividido para 1 zinco, mais 2. Então, eu acabei de descobrir que a valência do zinco, ela variou de 0 para 2. Do reagente para o produto. Ela variou de 0 para 2. Beleza. Ela aumentou, certo? Quanto que foi a variação? 2 menos 0, 2. Então, a gente diz que o zinco oxidou. O NOx dele aumentou do reagente para o produto. Vamos ver agora o que aconteceu com o cobre. Olha só, o cobre aqui, ele está junto com o SO4. O SO4 é menos 2. Quantos SO4 que eu tenho? 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Para dar zero, mais 2. Dividido por 1,
mais 2. E no produto, o cobre aparece sozinho. A valência dele é 0. Então, olha uma coisa. O cobre variou de 2 para 0. Ele diminuiu. Olha, de 2 ele passou para 0. Então, a gente diz que ele reduziu. O delta dele também é 2 menos 0. O maior menos o menor. Também dá 2. Aí, meu povo, olha só. O que o Daniel descobriu? Ele descobriu que oxidar... Ah, meu Deus, ficou muito escuro. Que oxidar é a mesma coisa que perder elétrons. Vamos entender por quê. Quando a reação começou, o zinco era 0. Quer dizer, ele estava equilibrado. A valência dele era 0. Quando a reação terminou, o zinco era 2, mais 2. Mais 2 não significa falta de 2 elétrons? Então, se quando ele começou, ele estava equilibrado, e quando ele terminou, ele estava com falta de 2 elétrons, quer dizer que durante o percurso, o que aconteceu com o zinco? Ele perdeu 2 elétrons, certo? E o que aconteceu com o cobre? Olha, quando a reação começou, o cobre estava com falta de 2 elétrons. Quando a reação terminou, o cobre estava equilibrado. Como que ele estava com falta de 2 elétrons e terminou equilibrado? O que aconteceu com ele? Ele ganhou elétrons. Então, o Daniel descobriu que reduzir é a mesma coisa que ganhar elétrons. E que oxidar é a mesma coisa que perder elétrons. Aí ele foi para a prática, então, gente. Lá na prática, o que ele fez? Ele pegou um recipiente e colocou lá, ó, uma solução de sulfato de zinco. Lá dentro dessa solução de sulfato de zinco, ele mergulhou um pedaço de zinco lá dentro. Um pedaço de zinco aqui dentro. Zinco metálico. Um metal zinco aqui dentro. Tá aqui, ó. Do outro lado, o que ele fez? Ele pegou uma solução. Queria colorir direitinho, mas não vai dar tempo não, senão eu vou ficar toda a vida colorindo. Num outro copinho, ele pegou uma solução de sulfato de cobre e colocou lá dentro um pedaço de cobre. Então, olha só, aqui era sulfato de cobre. Aqui era cobre metálico, um pedaço de cobre. Vocês sabem que o cobre é meio roseado, né? Meio laranja, por isso que eu tô colocando ele com uma cor diferente, tá? Então, ó, aqui era zinco metálico e aqui era cobre metálico. O que ele fez? Fez um furinho aqui nessa placa, um outro furinho aqui. E juntou essas placas por meio de fios. E ligou isso aqui num aparelho chamado voltímetro, que mede, claro, a voltagem de energia que está passando aqui. O Daniel percebeu que não passava corrente, porque essa solução aqui não tinha contato com a solução de cá. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu construir aqui uma ponte salina. Ó, ele pegou aqui, nossa senhora, o desenho não é meu forte, gente, mas eu tento, tá? Ele fez uma ponte salina. Essa ponte salina nada mais é do que um pedaço de mangueira. Você pega um pedaço de mangueira, faz uma gelatina ali dentro. Ao invés de colocar açúcar dentro da gelatina, você coloca sal.
E enverga a mangueira. Você enverga a mangueira, coloca um lado da mangueira de um lado, outro lado do outro. Somente para quê? Para que essa solução aqui tenha contato com a solução de cá. Beleza. O que o Daniel observou que acontecia? Passava corrente elétrica. Ele chegou no objetivo dele. Só que com o tempo, essa plaquinha, puxa vida, hein? Fiz um trem errado, fake. Essa plaquinha de zinco aqui, ó, que ele tinha colocado, o que acontecia com ela? Ela perdia pedaços. Ela ia se corroendo com o tempo. Ela ia se corroendo. E o zinco aqui, ó, da placa, ele ia caindo na água. Então, ó, a plaquinha ia diminuindo de tamanho à medida que passava corrente elétrica por ela. Ela ia diminuindo de tamanho, se corroendo, e o zinco ia caindo aqui na solução, ó. Essa solução aqui, ó, ela ficava rica em íons zinco mais 2. Então, observe uma coisa. Quando o zinco está sozinho, olha na equação lá, quando o zinco está sozinho, a valência dele é 0. Quando o zinco está na forma de sulfato de zinco, a valência dele é 2. Então, como o zinco 0 ia caindo na solução, ele ia virando o quê? Zinco 2. Então, essa solução aqui ficava muito positiva, ficava cheia de íons positivos, zinco 2. Do outro lado, o que o Daniel percebeu? Ele percebeu que o cobre, que estava na forma de sulfato de cobre, ele saía da solução e grudava na placa. E essa plaquinha aqui, ó, ela ia ficando mais gordinha. Cada vez mais ela ia aumentando de tamanho. Porque o cobre saía daqui da solução e grudava na placa. Então, essa solução aqui, ela ficava pobre de cobre. Ela ficava só com o SO4, menos 2. Porque o cobre saía e grudava na placa. Então, vamos deduzir aqui comigo. De um lado, eu ficava com excesso de íons positivos e do outro lado, eu ficava com excesso de íons negativos. Por isso, gente, que ele precisava da ponte salina. Porque pela ponte salina passavam os íons. O excesso de negativo vinha para o lado de cá e o excesso de positivos vinha para o lado de cá, para poder balancear essa reação e ela ficar ocorrendo dos dois lados, certo? E ele observou o seguinte, que o zinco, olha pela sua equação, não era o que perdia elétrons? Então, os elétrons, eles estavam saindo da placa de zinco e indo para a placa de cobre. Nesse sentido, olha só, que o que fazia o zinco perder essa massa aqui eram os elétrons que estavam saindo de um lado para o outro. Então, o Daniel chamou esse lado aqui da pilha dele de polo negativo. Por que era polo negativo? Porque tinha tantos elétrons que estava até doando elétrons. Esse polo negativo, ele chamou de ânodo ou anodo da pilha. Do outro lado, os elétrons estavam chegando. Eles estavam chegando porque esse lado aqui era o polo negativo, positivo, desculpa, da minha pilha. Ele era chamado de cátodo
ou cátodo da pilha? Então, escuta. Ele descobriu, através dessa equação aqui, que o zinco perdia elétrons enquanto o cobre ganhava elétrons. Ele percebeu na prática que quando o zinco perdia os elétrons, ele perdia também massa. O cobre que ganhava elétrons, ganhava massa. Quem doava os elétrons era o polo negativo, que ele chamou de anodo ou ânodo. E quem recebia os elétrons era o polo positivo, que ele chamou de cátodo ou cátodo. Ok? Esse foi o funcionamento dessa pilha de Daniel. Vocês vão se deparar com vários exercícios que vão perguntar para vocês o seguinte, ó. Quem é o cátodo? Quem é o ânodo? Ó, ele vai perguntar, quem reduz? Quem oxida? Quem tem a massa aumentada? São as perguntas típicas, gente, teóricas. Quem tem a massa aumentada? Quem tem a massa diminuída? Qual o fluxo de elétrons, o sentido dos elétrons? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos responder essas perguntas. Nessa pilha de Daniel aqui, ó, que é a pilha entre o zinco e o cobre, quem é o cátodo? Aí você vai observar, peraí, quem é o cátodo? Eu sei que o cátodo é o polo positivo, é o que recebe elétrons. Olha só, quem está recebendo elétrons? É o Cu. É o Cu mais 2 ou 2 mais, ele que recebe elétrons. Aliás, é o Cu0, né, gente? Ó, vamos olhar na equação. Ah, não, é o Cu2, ó. É o Cu2 que vira Cu0. Então, quem recebe os elétrons? É o Cu mais 2, que é o Cu que está com falta de elétrons. Ele é o cátodo. Quem é o ânodo? O ânodo é o zinco, que é o que perde elétrons. Quem que está perdendo elétrons? O zinco 0. Então, observa aqui, ó, é o zinco 0 que está virando zinco 2. É o cobre 2. Ó, peraí que eu escrevi errado. Vamos colocar de preto aqui para não confundir. É o cobre mais 2 que está virando cobre 0, ó. Então, ó, o ânodo é o zinco, que está perdendo elétrons para baixo. O cátodo é o cobre 2, que está ganhando elétrons. Quem reduz? Reduz é quem ganha elétrons. Quem que ganha elétrons? O cobre 2. Quem oxida? Oxida é o que perde elétrons. Quem perde elétrons? O zinco 0. Quem tem a massa aumentada, ó, quem que está crescendo, que a plaquinha está aumentando de tamanho? É o cobre 0. A massa aumentada do cobre 0, ele que está crescendo. Quem tem a massa diminuída? O zinco 0. Ok?
E qual é o sentido do fluxo de elétrons? Os elétrons estão saindo de quem para quem? Olha só, os elétrons estão saindo do zinco para o cobre. Então, você vai falar exatamente isso, ó. Do zinco para o cobre. Os elétrons estão indo do zinco para o cobre. Ok? Além disso, o que você precisa saber ainda? Presta muita atenção. Você precisa saber fazer as semi-reações que acontecem, na verdade, em cada polo. Como que você vai fazer essas semi-reações? Você vai escrever através de reações químicas os fenômenos que estão acontecendo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o zinco 0 está virando zinco 2. Como? Perdendo 2 elétrons. Então, você vai escrever, ó, o zinco 0 está perdendo 2 elétrons e está virando zinco 2. Zinco 0 perdeu 2 elétrons, virou zinco 2. O que está acontecendo com o cobre do outro lado? Ó, o cobre 2 está grudando na placa, está virando cobre 0. Como que está acontecendo isso? Porque ele está ganhando 2 elétrons. Então, ó, o cobre 2 está ganhando 2 elétrons e está virando cobre 0. Então, ó, essa aqui é a semi-reação do ânodo. Essa aqui é a semi-reação do cátodo, ou anódica e catódica. Também dá para você saber. Lembra que no ânodo você vai ter sempre uma reação de perda de elétrons. Então, esses elétrons, eles vão vir sempre no produto, porque eles estão sendo perdidos. No cátodo, você vai ter sempre uma reação de ganho de elétrons. Então, esses elétrons, eles vão vir sempre nos reagentes, tá? Se ele te pede lá a reação global, o que você vai fazer? Você vai somar as duas semi-reações. Então, eu vou somar, eu vou cortar elétron com elétron, vai ficar Zn0 mais Cu2+, que vai formar Zn2+, mais Cu0. Agora, observe uma coisa. Vê se isso aqui, onde nós chegamos aqui agora, não é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos aqui atrás, ó. Zinco 0 mais cobre 2. Olha aqui. Zinco 0 mais cobre 2. Que formou zinco 2 mais cobre 0. Que formou zinco 2 mais cobre 0. Então, nessa reação global, você consegue identificar um elemento que o NOx aumentou do reagente para o produto, então, ó, de 0 para 2, e um elemento que o NOx diminuiu, de 2 para 0. Então, um oxidou e o outro reduziu. É importante a gente falar ainda, eu esqueci de falar aqui atrás, que aquele elemento que oxida, ele é para a gente o agente redutor. Ah, Patrícia, mas por que tudo é o contrário? Não é que tudo é o contrário, não, gente, presta atenção. Agente é aquele que faz a ação. Então, ó, agente redutor é aquele que promoveu a redução. Como que ele fez o outro reduzir? Oxidando. Então, ó, é aquilo que eu falo, existem duas opções, oxidar e reduzir. Se eu virar para você e falar assim, ó, vou oxidar, o que sobrou para você? Reduzir. Então, o fato de eu ter oxidado promoveu
a sua redução. Então, eu sou o agente redutor, tá? E aquele elemento, aquela substância que reduziu, vai ser o seu agente oxidante. Ok? Então, olha só, o que ele vai te pedir. Geralmente, eles dão o desenho, dão o sentido dos elétrons. Por aqui, você consegue descobrir tudo. Aquela substância, aquele elemento que perde elétrons, é o polo negativo, é o ânodo, é o que oxida, é o que tem a massa diminuída. O que recebe os elétrons é o polo positivo, chamado de cátodo, que tem a massa aumentada. Ok? Então, olha só, hoje a nossa aula foi revisional. Vocês já tinham falado sobre isso. Vai ter lá exercícios para vocês fazerem agora. Não vou dar muito, não, vou dar alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês acabarem de fixar essa parte. Façam agora, nesse restinho de aula, esse exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda para mim, se não conseguiu resolver, tá? E aí eu entro em ação. Vou responder todas as dúvidas que forem possíveis. Combinado? Beijo grande. Fiquem com Deus. Não deixem de se cuidar. E façam as anotações, tá, gente, no caderno. Anota tudo direitinho que foi falado na aula. Se você precisar voltar aí, volte, olhe de novo. Não tenha preguiça. Se dedique, porque vai valer a pena. Beijo grande para todos.